Com muita alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para ao vivo, sempre nós estamos aqui pessoalmente ao vivo, para levarmos a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados, quando nós sempre temos ouvido boas referências de todos, seja da direção, seja do dono, seu Pedro Abreu, uma pessoa de muita responsabilidade, de muita amizade também com todas e todos os funcionários, aliás, de uma família muito unida, a mãe que eu conheço, Dona Wanda, e o Sidney, e os irmãos, enfim, as irmãs, mas isso depende muito quando a família tem uma raiz verdadeira, onde a família vive unida. Então, vivem com simplicidade, com humildade. Então, também a direção, ou seja, os donos, não acontece somente com Carioca Calçados. Eu conheço muitos donos de grandes empresas aqui de Florianópolis, onde realmente são pessoas simples, apesar das posses que possuem, no entanto, vivem aquilo que Cristo Jesus quer. Aliás, se nós abrirmos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, eu já mais de uma vez eu falei aqui, mas, como diz o adágio, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Então, a gente tem que repetir algumas frases e algumas mensagens para ficar dentro da nossa mente e atingir o nosso coração. Onde, por exemplo, se você abrir a Bíblia Sagrada, em São Tiago, capítulo 4, versículo 6, nós lemos claramente, o que é que nós lemos ali? Onde diz, por isso, Deus diz, Jesus Cristo diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá sua graça aos humildes, aos simples. Então, isso é importante. E, aliás, agora, nessa pandemia, muita gente, conforme diz os jovens, os adolescentes, que tinham o narizinho muito empinado, eram muito orgulhosos, muito cheios de si, só porque era de uma cor ou de outra cor, só porque tinham mais dinheiro, então pensavam que mandavam e desmandavam. Agora, com a pandemia, todo mundo se igualou, se rebaixou, podemos dizer, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Não tem japonês, não tem chinês, não tem de uma cor, não tem de outra cor, não tem criança, não tem rei ou rainha, não tem papa, não tem padre, não tem médico. Todo mundo somos iguais. Esta pandemia, esse vírusinho invisível mostrou a todos e a cada um de nós que cada um de nós pode ser atingido por esta enfermidade e poderá levar para a eternidade. Com gente riquíssima, um grande diretor de um banco, um dos bancos que tem mais dinheiro, isso já há 2 meses e meio atrás, mais ou menos, simplesmente, infelizmente, foi atingido e foi para a eternidade. E o que é que disse a filha? Já falei aqui uma vez. A filha disse, nós, milionários que somos, com a fortuna de dinheiro que nós temos, o pai, diretor-geral do banco tal, não vou dizer aqui o nome do banco tal, e esse vírusinho atingiu, e o que é que aconteceu? Ele simplesmente nem sequer no hospital encontrou um respirador, e conforme dizia a filha, papai morreu
com a falta de ar, simplesmente o ar que nós respiramos com nossos pulmões, simplesmente que não se paga nada, e o papai foi para a eternidade, morreu assim por falta de ar, e nós com a fortuna de dinheiro não tínhamos um ventilador ali, o hospital. Então nós vemos, nós seres humanos somos filhos do mesmo pai, a gente vê tantas vezes pessoas brigando por cor, ou por cultura, ou por dinheiro, não somos nada. Basta um avião cair e morre o rico mais do que o pobre. E assim, vamos nos humilhar sempre. Vamos ser simples, vamos tratar bem a todas as pessoas, como tantos santos, tantos cientistas, tantos grandes médicos. O Papa Francisco, por exemplo, vai ao encontro de uma criança, vai ao encontro de uma pessoa especial. Deve dar valor a todas as pessoas. Eu gosto, quando vejo uma pessoa cadeirante, eu vou ao encontro. Quando vejo uma criança também. Também, não somos nada em si, né? Bem, mas então, eu gosto de estar aqui nesse programa para levar essa mensagem e vamos, neste momento, refletir um pouco com um salmo. Mas antes disso, quanto é importante nós, pequenas e frágeis criaturas, ainda mais nesse tempo deste mal da coronavírus, iniciar bem. Todo dia devemos sempre, apesar da enfermidade, não deixarmos nos levar pelo pessimismo, pelo desânimo, pela angústia. Nós sabemos, eu como padre, eu sei quantas pessoas que estão em maior ou menor depressão. E ali, infelizmente, o vírus pode atingir mais. Devemos sempre manter o otimismo, o ânimo. É isso. Algumas pessoas me perguntam, Padre Pedro, por que o senhor sempre está otimista na vida? Aliás, quem é otimista vive muito mais anos. Quem é otimista na vida, quem vive animado, quem olha em favor dos semelhantes, quem volta-se para aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida, Deus vai abençoando. Ainda 2 dias, ontem, Padre Pedro, não parece que o senhor tem 85 anos e meio e trabalhando sempre e tal. E também lutar, trabalhar. Não podemos. Aliás, tem um médico, amigo meu, um grande cardiologista, o doutor José Mussi, o irmão dele, doutor Jorge, faz parte lá em Brasília do Supremo Tribunal. Então, famílias religiosas, tal, e o doutor José Mussi sempre está em sintonia também conosco no programa, especialmente na Guarujá, de manhã, 6h30. Ele de vez em quando diz, Padre Pedro, não deixa a peteca cair. O que quer dizer isso? Aquele jogo de peteca, você com outra pessoa, igual, por exemplo, o Guga, e tal, jogando para lá e para cá como ping-pong. Então a peteca também. Então a pessoa tem que lutar, tem que se esforçar para não deixar a peteca cair. O que quer dizer isso com o doutor José Mussi? O que ele quer dizer com isso? Que a gente não deve desanimar. Não deve ficar pessimista. E veja, por exemplo, o Salmo 111, como, por exemplo, pede que a gente se volte para Deus, e aí Deus também torna a vida da gente mais feliz, mais alegre, mais disposta, mais satisfeita. A gente, como eu disse aqui mais de uma vez, há pessoas que quase sempre parece que estão chupando limão. Coloque, por exemplo, no lábio de uma criancinha de 2 anos, 3 aninhos, uma balazinha só no lábio, e a criança começa ali lamber os lábios, tudo isso. Agora coloque no lábio de uma criança, ou mesmo de 9, 10 anos, um limão, para ver a reação.
Então há pessoas que sempre estão tristes, chateadas, desanimadas. E como isso prejudica dentro de uma família? Um pai, por exemplo, está sempre zangado, sempre de opinião, ou uma mãe, ou um filho mais velho, ele desestrutura a família. Desculpe eu entrar nisso. O padre não é somente para falar em Pai Nosso, Ave Maria. O padre tem que também dar bom conselho para a família viver bem unida. Ainda mais que nessa semana nós estamos celebrando a Semana da Família, que tem como tema família, palavra de vida. E aqui então o Salmo 111 nos pede: feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Que é uma pessoa que vive não cometendo falcatruas, como existem tantas pessoas hoje em dia tapeando os outros, e coitado de senhoras, não sei também como é que existem senhoras idosas, apesar de toda a experiência, chega um tapeador, olha, você não quer ficar com esse cheque aqui? Olha, esse cheque, você me dá 14.500, fica com esse cheque aqui são 36 mil, e tudo isso, é só senhora, é que eu estou com pressa, tenho que correr agora, porque tenho compromisso, eu tenho que pegar o ônibus, tenho que pegar o avião, e coitado daquela vovozinha, aquela velhinha, e fica ali contando, daqui a pouco vem outro, não, deixa que eu fico com cheque, é só 15 mil, deixa que eu vou, e aquela senhorazinha, coitadinha, acredita no sem vergonha, no tapeador, vai lá no banco, retira o dinheirinho, a poupança de anos que ela foi guardando ali, até um dinheirinho que ela já tinha prometido dar a terça parte para a neta nos seus 15 aninhos, ou para dar de presente para o Natal, para netos ou bisnetos, e pronto, foi todo o dinheiro. Então, cuidado hoje em dia. Há muita gente malandra, tapeadora, que não tem consciência, como muitos políticos também. Aliás, eu conheço políticos muito honestos, que vivem na justiça, conforme nós ouvimos aqui, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. O homem reto, então, procura sempre andar pelo caminho reto. É como um automóvel. Você imagina eu chegando lá de Coqueiros até aqui, se eu não procurasse andar pelo caminho reto, pela estrada reta, eu não estaria aqui nesse momento. E quantos desastres, infelizmente, acontecem porque a pessoa fica distraída, porque ou se embriagou, ou está conversando, ou enfim, teve problema então aqui, o caminho reto. Sua lembrança permanece eternamente. A pessoa justa, a pessoa honesta, a pessoa que sempre procura viver segundo a vontade de Deus. E quem vive segundo a vontade de Deus, vive também segundo a sua consciência. Então vive feliz, vive alegre e continua ainda. Este homem não teme, ou esta mulher, não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos há de ver seus inimigos. Então essa pessoa tem a proteção do alto, tem a proteção de Deus. E assim viveram também, prezados telespectadoras e telespectadores, assim viveram os santos. Hoje, por exemplo, nós celebramos Santa Clara de Assis, que viveu no tempo de São Francisco de Assis. Veremos daqui a um pouco a vida desta grande santa, Santa Clara. E ela é a padroeira da TV.
de todos que trabalham na TV. Então, hoje eu, por exemplo, no caso desses muitos anos, 50 e poucos anos, que eu já dava, aliás, 40 e poucos anos, quando a TV, aliás, já existia a TV Cultura, era a única TV em Florianópolis, quando eu cheguei em Florianópolis, na Catedral, no dia 19 de fevereiro, o Darcy Lopes, diretor, o nosso cinegrafista que trabalhou com eles e tal, e o Darcy Lopes, o Arno Smith, irmão do Dom Wilson Smith, também, que está na eternidade, os Migueloff, que era uma capacidade ali, técnico, que coordenava toda a TV Cultura, o tempo também da ditadura, pegamos desse tempo, e então ali, mas eu estou tantos anos com o programa aqui, já há 17 anos, sempre 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, atualmente 2 vezes, mas e sempre gostei da comunicação, e na rádio igualmente, a Rádio Guarujá, 51 anos atrás, eu me encontrava, dia 19 de março, comecei com o programa O Instante da Prece, e assim todos os dias, e fora as entrevistas, e também atualmente com outras TVs. Então, Santa Clara é a padroeira da televisão, de todos aquelas pessoas que trabalham na TV. Também Santa Susana, dia de hoje, Santa Lélia, Santa Digna, e ainda os santos mártires, Eliano e Rufino. E hoje, então, Santa Clara, nós, então, devemos também dar a nossa veneração. Os católicos não adoram nenhum santo, nenhuma santa. Tem pessoas, pastores, às vezes, coitados de outra religião, às vezes, alguns não têm muito estudo, alguns deles. Tem pastores que eu conheço, sou muito amigo, estudei na Universidade Federal com pastores também e tal, mas alguns pastores não entendem, não sabem a diferença entre adorar. Nós católicos somente adoramos a Deus e a Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Nem a mãe de Cristo Jesus, Nossa Senhora, os católicos adoram. Apenas damos o culto de hiperdolia, ou seja, um culto, uma veneração maior do que para um santo ou uma santa. Assim, por exemplo, como nós damos uma estima maior para uma mãe ou um pai do que para um filho, e muito mais uma veneração maior ainda quando é uma vovozinha de 100 anos ou de 100 e poucos anos. Então, aqui nós, então, aos santos, nós damos esta veneração. E hoje, então, Santa Clara, quem era Santa Clara? Ela nasceu lá na cidade de Assis, onde também nasceu São Francisco de Assis, que é o patrono da ecologia, aquele que para tudo era meu irmão lobo, meu irmão jacaré, meu irmão cachorrinho, meu irmão gatinho, meu irmão tamanduá, meu irmão papagaio, periquito, seja que fosse, tudo para ele era irmão. E São Francisco, nós sabemos, era da família mais rica. O pai dele era comerciante mais rico da cidade de Assis. No começo, ele estava assim, meio cheio de si, porque era um moço muito bonito, e fez muitos estudos, montava muito bem, e quando foi para a guerra, lá ele foi ferido. Veremos em outubro, quando é o dia de São Francisco, veremos. E a Santa Clara, então, ela era de uma família nobre, uma família feudal, portanto, uma família importantíssima, feudal, uma família muito rica, e nasceu em 1193. A mãe de Santa Clara, numa peregrinação,
numa caminhada, naquele tempo era caminhar, não tinha automóvel, não tinha nem bicicleta, não tinha nada, era a pé. Ou quem tivesse barco, canoa e tal, mas para ir para a Terra Santa, era a pé. E nessa peregrinação, ela chegando na Terra Santa, foram rezando com mais pessoas, ela rezando junto a Santa Cruz, ela simplesmente teve a iluminação, a inspiração de que ela iria ter uma filha que iria iluminar o mundo, que ia fazer um grande bem para as pessoas no mundo. E o que aconteceu? Quando ela deu à luz uma menina, qual foi o nome que ela deu? Clara. O que quer dizer claro? Clara quer dizer luz, luz. Então, iluminar o mundo, Santa Clara. E Santa Clara, uma menina maravilhosa, coração grande, coração bom. Quando ela fez 18 anos, os moços tentavam querer namorar com ela, claro. Família riquíssima, muito bonita, muito inteligente e ainda mais, muita liderança. E com 18 anos, ela olhando para Francisco, vendo ele também de família riquíssima, vivendo naquela simplicidade, amando a todas as pessoas e tratando a todos com caridade, serve de exemplo para todas e cada um de nós. E aí ela, eu também quero ser religiosa, eu não quero me casar. E mandava um moço embora, mandava outro, e não queria aceitar nenhum moço como namorado. E simplesmente eu quero ir para um convento, uma casa de religiosas, para me dedicar somente para Deus e para os meus semelhantes. E o que é que aconteceu? O pai dela, muito rico, e um tio, não aceitaram esta vocação dela ser religiosa, não aceitaram. Quando ela disse, eu quero ser religiosa, não mesmo. Você já está contratada com um fidalgo, com um moço tal. Porque naquela época, quem encomendava o casamento para as filhas, quem era? O pai. O pai dizia, não, você tem que casar com fulano de tal. Assim aconteceu com Santa Rita de Cássia, assim aconteceu com tantas outras coitadas que não tinham nenhum amor, não tinham simpatia e nenhum, e tal. E o que é que fez? Simplesmente, ela fugiu, o tio e o pai procuraram, até que encontraram, trouxeram de volta. Depois de um mês, mais ou menos, ela foge novamente para ser religiosa. Novamente, o tio e o pai foram atrás dela, e a terceira vez ela foge, e foram buscá-la, encontraram, ela se escondia, e aí então, quando fugiu a quarta vez, o pai desanimou. E ela então, quem foi Santa Clara? Ela simplesmente fundou a congregação das damas dos pobres, ou seja, das irmãs Clarissas. E veja bem, as irmãs Clarissas hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. São religiosas que vivem a vida de clausura em oração e fazendo bem, mostrando o caminho certo para as demais pessoas. Aqui em Lages nós temos um colégio das irmãs, uma clausura das irmãs, assim chamadas Clarissas. Então aconteceu aquilo que a mãe de Santa Clara teve como que uma visão, uma inspiração de que ela teria uma filha que iria iluminar o mundo. E pela caridade que essas irmãs Clarissas estão fazendo pelo mundo afora, realmente
estão fazendo um grande bem, iluminando o mundo. E vamos, nesse momento, então, fazer a oração em louvor a Santa Clara, pedindo que ela abençoe, interceda junto de Deus em favor de todas e cada um de nós, e especialmente também para aquelas jovens que querem seguir, porque eu sempre digo, vocação acertada, vida feliz. Um médico, por exemplo, que é verdadeiro médico, que tem vocação para ser médico, ou um professor, ou um padre, mesmo uma doceira, se ela tem vocação para ser doceira, ou um padeiro, mesmo uma pessoa que varre a rua, um motorista, taxista ou de ônibus, se tem vocação, porque quando nós nascemos, aliás, já na nossa gestação, Deus vai dando as qualidades, as aptidões para a pessoa se realizar na vida. Então, rezemos a oração e louvor a Santa Clara, pela intercessão de Santa Clara. Ó Senhor Todo-Poderoso, me abençoe e me proteja. Volte para mim os seus olhos misericordiosos. Dê-me a paz e a tranquilidade. Derrame sobre mim as suas bênçãos copiosas e graças. Depois desta vida, aceite-me no céu, em companhia de Santa Clara e de todos os santos e santas. Amém. É muito importante a gente, especialmente também nessa epidemia, a gente que quase nunca rezava. Mas agora, quantas pessoas me disseram, ai, Padre Pedro, reze para mim, eu tenho medo de morrer, eu tenho 43 anos, eu não queria morrer já. Calma, tenha pensamento positivo, meu amigo, e reze. Quanta gente que quase nunca pegava a Bíblia Sagrada e agora então, Padre, estou lendo tanta Bíblia que eu quase nunca lia. Tem um adágio que diz, uns vão para Jesus por amor, outros por temor, outros por medo, e muitos agora com medo. Então, nesse momento, a bênção da água, depois você vai beber, tomar essa água com muita fé, com muita devoção, pedindo, nesse momento, a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora da Saúde, a Santa Clara, que nos dê sempre a saúde do corpo e do espírito, e a bênção igualmente da água. E abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, Santa Clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, na quinta-feira, 2h30 às 3h, o Padre Pedro estará novamente na TV Prime. Tome agora, com fé, esta água abençoada.